Será ou seria uma coincidência que as piores garantias aqui desses modelos estejam muito, mas muito atrás? Volvo, da mesma forma, tem uma garantia horrível, uma das piores. Eu tomaria muito cuidado, prestaria muita atenção. Sincero. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Não temos concorrência aqui no Brasil, infelizmente. Esse era um dos grandes anseios de nós, consumidores da indústria automotiva, do mercado automotivo, que com a chegada de outras marcas, sejam chinesas, especialmente elas que desembarcam aqui no nosso Brasil com mais força, nós gostaríamos que tivéssemos mais concorrência, outros produtos e opções, viáveis, ou que entre elas pudessem fomentar de alguma forma aí uma competição para que aliviasse exatamente o nosso bolso. A única empresa que consegue hoje fazer frente e até pressionar de alguma forma as marcas mais tradicionais que aqui no nosso país estão há muito tempo é justamente a própria BYD. E por que ela consegue em uma escala menor esse efeito? Será que é competência, qualidade dos produtos, garantia ou outros aspectos? E em relação às outras marcas que aqui já estão, como GAC, Omoda, Geely e logo mais também a AMG, como elas estão situadas, quais são os seus números de dados, vendas e emplacamentos e se de fato elas conseguem fazer uma pressão, especialmente ali na BYD em primeiro lugar, bem atrás a própria GWM, que é a segunda empresa com maior presença em emplacamentos aqui no Brasil, mas bem longe também da BYD. Como elas estão situadas? Será que de fato temos concorrência aqui no Brasil? Vamos dar uma olhada nos números reais para entendermos melhor sobre esta questão. Mas antes, eu gostaria que você revisasse a sua inscrição aqui no canal, cheque se você de fato está inscrito, porque 80% daquelas pessoas que assistem todos os dias os meus vídeos não são inscritas. Então, chega lá e verifica e se inscreva já. Dê o like também, ative o sininho das notificações e hype os nossos vídeos quando possível. Você quer comprar um veículo eletrificado, seja novo ou seminovo, e não sabe se precisa de um híbrido plug-in, um híbrido heavy ou até mesmo 100% elétrico? E com a minha consultoria profissional eu posso te ajudar a entender tudo sobre manuais, garantias, pós-venda, piores e melhores modelos, as grandes furadas do mercado automotivo, pegadinhas e fazer uma análise completa do seu perfil. Por isso agora, na descrição desse vídeo e no comentário fixado tem um link onde você falará diretamente comigo no meu WhatsApp e por lá eu te passo informações, valores e tudo o que você precisa saber agora mesmo. Me procura, eu te explico melhor. Para fazermos uma análise coerente em relação às chegadas dessas novas empresas, é preciso que olhemos aqui para os dados, os números que nos mostram a direção, como elas estão e o que podemos projetar para os próximos meses e para os próximos anos da mesma forma. Vejam o seguinte comigo, esses dados aqui na tela, vocês estão com a referência do ano inteiro de 2024, da BYD, do total de emplacamentos da marca chinesa em 2024. Portanto, em 2024, ela teve um total de emplacamentos de janeiro a dezembro de 76.863 veículos. Já neste ano de 2025, até o fechamento de setembro, a BYD emplacou até este momento, então, 77.258 veículos, ou seja, ela já ultrapassa o seu melhor momento em 2024, no ano completo. O que também, de certa forma, apesar do grande volume de ser a líder desse segmento dos eletrificados aqui no Brasil, acende de tal forma um alerta, porque este movimento de descontos o tempo todo, mega promoções, bonificações, é bom, evidentemente, para o nosso bolso, para você que assiste ou tem interesse na marca. Entretanto, para a empresa, como negócio para os próximos anos, pode ser que seja um grande tiro no pé. Com certeza, desde a sua chegada na operação como um todo, é prejuízo na certa. Em setembro de 2024, a BYD havia emplacado 5.960 unidades. Já em setembro deste ano de 2025, a BYD conseguiu, então, quase dobrar o que tinha acontecido em setembro de 24. Acompanha na tela comigo aqui, são 10.020 veículos emplacados em setembro deste ano. E se olharmos aqui
Dentro da participação de mercado, onde fala em market share, nós temos o Dolphin Mini, Song Plus, o Dolphin GS e o próprio BYD Song Pro, que representam, somados dos percentuais até o momento deste ano, 75% de todas as vendas de todos os modelos, entre todos os modelos da marca. Ou seja, apenas 4 modelos vendem 75% de tudo que a marca representa de emplacamentos aqui no Brasil. E se olharmos aqui até o momento as diferenças do ano completo cheio de 76 mil veículos, 663 unidades em 2024 para 77.258 unidades emplacadas até o momento de setembro de 2025, o que se nós fizermos um cálculo básico, né, dentro da média de vendas da própria marca, que fica ali em torno de 10 mil unidades mês, nos seus melhores momentos, podemos então deduzir que ela chegará ali na casa dos 107 mil veículos emplacados em 2025. Quando olhamos entre todas as marcas chinesas com maior relevância aqui no Brasil, colocamos então BYD, GWM, a própria Omoda e Jayco, GAC, Geely, Volvo e a Zeekr. Quando pegamos então o mês de setembro de 2025, que é referente ao último relatório divulgado, nós temos os seguintes dados aqui na tela comigo: venda de veículos eletrificados por modelo, fabricante e quantidade. Olhamos que neste período todo, todas essas marcas, né, que eu coloquei aqui são chinesas, e elas emplacaram no todo 16.277 unidades. Ao passo que dentro dessa representação, conforme você acompanha aí comigo na tela, BYD Dolphin Mini, no mês de setembro, liderou então com 3.353 unidades e uma participação total nesta soma aqui no mês de setembro, entre todas as marcas e modelos, com 20,6% de todos os emplacamentos do total apresentado aqui. Em segundo lugar, o Song Plus, com 1.666 unidades, 10,2%. E em terceiro lugar, o Raval H6 Heavy, o híbrido não plug-in da GWM, com 1.386 unidades. A primeira empresa fora desse círculo entre BYD e GWM, que aparece aqui no total do mês de setembro, é onde podemos então, já que muitas delas chegaram recentemente, é a Omoda e Jayco, com o seu Jayco 7 Prestige, que conseguiu emplacar 524 unidades. Mas notem que apenas um modelo de todas as outras marcas que aqui chegaram recentemente, já pelo quarto mês, com um único modelo, o J7 Prestige, e que ali, bem, mas bem atrás, e que não demonstra tanto fôlego assim para um crescimento nos próximos meses. E tal situação fica ainda mais evidenciada quando olhamos para esses dados aqui, vendas por fabricante. Aí a diferença fica ainda mais significativa, porque nós vemos com a liderança nas mãos da BYD, com o mês de setembro, em 10.020 unidades emplacadas, o que representou a ela, então, uma fatia deste total do mercado de 61,6%. A GWM com 3.661 unidades, que tem crescido mês a mês, mas não consegue ainda, quebrar esta barreira das 4.000 unidades. Veremos ao final do ano o que acontecerá, mas é muito difícil porque ela tem uma outra política de trabalho, em relação à exposição da marca, bonificações, que é ao contrário do que faz a BYD. E representou então 22,5% de todo o mercado do mês de setembro e provavelmente, conforme o andar da carruagem, o fechamento do ano de 2025, nós veremos que ficará mais ou menos por esses percentuais. E a Volvo em terceiro lugar, com 902 unidades, o que representou apenas 5,5% da participação desse mercado total dos eletrificados dessas marcas chinesas que eu comentei aqui com você. Notem que a distância da terceira posição com a Volvo, com o emplacamento de todos os seus modelos, está léguas e léguas de distância da segunda colocada, que é a GWM, e muito mais ainda aí da BYD, o que já mostra que, na verdade, a BYD não está nem um pouco preocupada com possíveis ameaças, novos modelos de outras marcas, especialmente das que estão abaixo dela, mesmo que seja a GWM. Quando expandimos
Para as marcas que chegaram, como o Omoda Jayco, Geely, GAC, nós vimos na quarta posição a Omoda Jayco, e que ameaça ali com o seu J7, que é o único carro da marca hoje que consegue tracionar em vendas, né? O que representou 5,1% de participação no mercado, também ali, ó, próximo da Volvo, provavelmente pode ser que passe a Volvo, mas bem distante mesmo, né, das duas primeiras colocadas, GWM e BYD. A GAC fica lá em quinta colocada, né? Tenta ali com seus modelos, trouxe ali algum tipo de inovação, mas também não consegue empolgar e nem tracionar quando falamos em emplacamentos. Fica com 568 unidades emplacadas no mês de setembro, que representou apenas 3,5% da participação de mercado dessas marcas aqui dos eletrificados, do total de 16.277 unidades de todas elas. Olha, é baixo, é pouco, e se continuar aí nesse ritmo, provavelmente não terá grande futuro, assim como o Omoda Jayco, também a GAC e as próximas aqui dessa lista, como é o caso da Geely. Note que hoje ela tem apenas um modelo, o EX5, o EX2 está prestes a ser lançado, mas até então os dados, né, do EX5 são terríveis, horríveis, com apenas 196 unidades emplacadas no mês de setembro e que representou apenas desse total 1,2% de participação no mercado. É um número muito perigoso, assim como o Omoda, GAC e Geely, perigosíssimo para marcas que pretendem investir bilhões, ter as suas formações locais, preparação, parcerias para um número de vendas tão baixo. Se continuar assim, a operação é inviável, os custos serão altíssimos, os concessionários ficarão no prejuízo e a marca, com certeza, não apostará em um mercado que não traciona, em um mercado que não dá a ela o retorno mínimo esperado para manter toda essa estrutura de pé. Mesmo somadas todas essas marcas, todas essas quantidades emplacadas, chegaria ali na casa das 6.200 unidades mais ou menos, né? E ficaria bem ainda distante, somadas todas elas, GWM, Volvo, Omoda Jayco, GAC, Geely e Zeekr, não chegaria ainda nem perto do número de emplacamentos atuais aqui no mês de setembro de 2025 em relação à BYD. E fica a reflexão. Por que você acha que todas essas marcas, e especialmente aqui nós temos já a Volvo há mais tempo, nós temos a GWM já no mesmo, praticamente o mesmo período que a própria BYD, não conseguem tracionar como a BYD? Excesso de promoções agressivas? Pode ser. Isso tem feito, sim, né, um número de vendas da própria BYD aumentar. Qualidade dos produtos? Não, nem tanto. Não creio que seja isso, porque inclusive os novos modelos que chegam têm até alguns atributos melhores que os carros da própria BYD. Chegou o primeiro? Será? Será que quem chega primeiro domina o mercado? Bem, pode ser um dos fatores, né? Entender o mercado, conseguir aí se posicionar mais rapidamente e passar uma determinada imagem de confiança dos seus produtos. Mas não é exatamente isso que tem acontecido com os modelos da BYD, já que ela tem muitos problemas de pós-venda e muitas reclamações de seus produtos. Entretanto, a meu ver, um dos fatores que faz com que a BYD possa estar, né, existem vários, nunca é apenas um. Com certeza, esta corda, ela estica para o lado da garantia. Lembra que eu sempre falo aqui para vocês sobre a importância de uma boa garantia? Se a marca tem uma assistência ainda embrionária, como é o caso da Zeekr, da Geely, da GAC, da Omoda Jayco, por exemplo, e esta confiança, este olhar pode ser um pouco difícil da entrada, né, e da aceitação dos novos clientes, um dos fatores que faz e pode fazer a diferença que o consumidor dê uma chance e acredite na marca é a sua garantia. E lá atrás, no começo, a BYD tinha sim a pior garantia, até inclusive que esses outros modelos aqui. E a BYD, ao olhar para esse cenário e entender que aqui no Brasil, para que marcas novas, chinesas, ganhem, então, um tipo de chancela e um selo de confiança desses novos clientes, então a marca modificou e hoje é a melhor garantia entre os eletrificados, sem sombra de dúvida. Já todas as outras marcas que estão aqui, como o GWM, que tem a segunda melhor garantia, peca em alguns pontos também. Volvo, da mesma forma, tem uma garantia horrível, uma das piores em termos de bateria e também do veículo e na questão das peças. O Omoda Jayco também é horrível, terrível. GAC,
nem se fala, horrível da mesma forma e terrível. Geely do mesmo jeito e a Zeekr da mesma forma. Será ou seria uma coincidência que as piores garantias aqui desses modelos estejam muito, mas muito atrás no número de emplacamentos e vendas aqui nesta lista e nesse ranking das mais vendidas no mês de setembro, do ano, deste ano, quem sabe até do ano que vem? E eu acho que não é uma coincidência. O consumidor, ele é pragmático e aqui no Brasil ele é ainda mais conservador quando olhamos para o nosso bolso e onde vamos colocar o nosso dinheiro. E nesse sentido, podem apostar que existe sim uma predileção pela BYD, porque apesar de não ter todos os principais detalhes, ou quando uma marca nova como estas lançam aqui alguns desses modelos, você fala, pô, que legal, eles trouxeram isso, tem a mais que o meu carro da BYD, ou o carro da BYD que eu fui ver, mas quando você coloca na ponta da linha, né, esses detalhes de garantia, essas informações que eu sempre trago para vocês em vários vídeos, fica muito claro que um dos grandes fatores para que a BYD consiga se destacar aí no número de vendas, ter um aumento e uma expansão desse mercado dos eletrificados está, sem sombra de dúvida, na garantia, que é muito, muito superior a todas as outras que estão aqui. Enquanto as marcas chinesas novas que chegam não se derem, né, o olhar e nem conta desse fator determinante e não apostarem ou acreditam nos produtos ou não e aumentarem o período de garantia, peças especiais, como faz a sua concorrente, sua co-irmã de país, a BYD, podem apostar que elas vão ter muitos problemas para desempenhar e sabe-se lá se algum dia conseguirão chegar próximo ali, bem próximo, nem digo a BYD, mas a própria GWM. E é por isso que eu digo a você o seguinte, você quer entrar em marcas eletrificadas novas, como a Omoda e Jayco, não nova, mas também agora com presença como a Volvo, GAC, Geely, Zeekr e outros que podem vir para cá, eu tomaria muito cuidado, prestaria muita atenção nos principais fatos e pontos de garantia, porque é ali que, se o teu interesse for ter economia, revenda no médio e longo prazo, você não vai ter nenhuma dessas questões ali com o seu veículo logo mais adiante. Ninguém vai comprar o seu carro, as peças são caras, não existe reparabilidade e não há como você correr disso. Ou seja, se o teu foco é economia e entrar em qualquer uma dessas marcas que não tem uma garantia igual ou superior à BYD, você está na roça e vai ter um grande e enorme prejuízo. E para as marcas, se querem alcançar, melhorar o rendimento e aumentar o número de vendas, devem aumentar e dar uma garantia bem superior àquelas que já possuem nas suas marcas, como Jayco, Zeekr, GAC, Geely, Omoda, Volvo e até mesmo a GWM. Caso contrário, continuarão atrás da BYD por muito tempo. É uma escolha. Garantia é sim, a meu ver, o ponto crucial. E para você, qual é? Diga aqui nos comentários e vamos bater um papo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.